Vamos aqui hoje para mais um Dedo de Prosa. O Dedo de Prosa hoje, um tanto diferente, mas muito informativo. Estou aqui com o Walter, ele é um fiscalizador do IMA, não é isso? Eu sou um fiscal agropecuário, a minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, eu trabalho na coordenadoria regional do IMA lá em Pouso Alegre, que abrange a fiscalização de 57 municípios aqui do sul de Minas, e que, só para informar aos produtores, o IMA é um órgão do governo do estado que ele mexe com fiscalização agropecuária. Então ele mexe desde a parte de fiscalização sanitária animal, que o pessoal conhece muito aqui na região, a parte de vacina, de brucelose, de raiva, e a parte vegetal, que é a fiscalização, que eu mexo com a parte de tirar permissão de trânsito para vender. Hoje nós estamos fazendo uma exportação de limão que está saindo aqui de Frivolândia para a Europa, nós estamos fazendo o cadastro, tirando documento. Isso tudo é da parte minha, da parte vegetal do IMA. E dentro dessa parte vegetal que a gente faz a defesa sanitária, eu tenho uma parte que mexe com fiscalização de sementes e fiscalização de agrotóxico. Hoje aqui, em função até da gente chegar na parte do campo limpo que nós vamos fazer aqui, hoje nós vamos explicar para os produtores sobre a fiscalização de agrotóxicos, mostrando como que é a legislação, qual que é a preocupação que o produtor tem em atender essa legislação, para que ele faça uma coisa correta na utilização de agrotóxicos e ele não seja penalizado, às vezes até por uma falta de informação. Então nós vamos fazer um apanhado, desde a parte de produção do agrotóxico feito pela indústria, que é um registro lá de Brasília, que faz toda essa documentação do registro de agrotóxico, chegando aqui na loja, que faz a comercialização, indo até para um produtor, para ele usar esse agrotóxico corretamente. Então eu costumo falar que é uma legislação muito completa, mas o produtor tem que seguir essa legislação. Uma porque é bom para o meio ambiente, outra porque é bom para a saúde dos consumidores, para não consumir produto que tenha resíduo de agrotóxico. Isso é bom também para o meio ambiente e é bom para o bolso do produtor também, porque se ele fizer errado, ele pode sofrer uma autuação, que é uma multa, que são multas pesadas em relação ao de agrotóxico, que às vezes ele leva uma multa por falta de informação. Esse que é o objetivo da gente tentar informar. Então a nossa prosa hoje vai ser sobre o agrotóxico. Nós estamos aqui numa loja de Frivolândia, que é a Coopervaz, e o senhor vai informar para nós desde a compra desse agrotóxico até o descarte, que nós vamos gravar no outro local. Então o importante é a gente mostrar para os produtores que nós estamos dentro de uma revenda aqui de agrotóxicos, que toda revenda de agrotóxicos no estado de Minas Gerais, ela tem que ter um registro no Instituto Mineiro de Agropecuária. Então, se essa firma aqui se dispôs a vender agrotóxico, ela tem que solicitar o registro ao IMA. O IMA vem aqui, faz uma vistoria desse local, vê se o lugar está apto, faz as exigências, daí ele autoriza e a gente dá uma numeração, que é um certificado desse aqui. Esse certificado, ele está mostrando para os produtores esse certificado que está afixado aqui na loja,
ele está mostrando para os usuários, que são os consumidores, que essa loja aqui é uma loja registrada e que ela está apta, dentro da legislação, a comercializar esses agrotóxicos. Então, depois da fiscalização do IMA, numa loja de agrotóxico, é liberado um certificado. Depois que a gente faz essa vistoria, faz tudo, aí eu dou o certificado que eu autorizo, aí que ele pode comprar e comercializar. Sem isso, eu não autorizo ele comprar. A indústria não pode vender agrotóxicos para uma empresa que não é cadastrada. Certo. Senão ela pode ser penalizada também. Então essa legislação é bem completa. Então essa revenda aqui, ela foi vistoriada, foi autorizada e foi emitido um certificado autorizando ele a vender. E o importante é que dentro dessa revenda eu tenho que ter um técnico responsável, geralmente um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, onde ele responsabiliza por todo esse armazenamento e até pela venda desses agrotóxicos. Todo agrotóxico que sai aqui, é importante a gente lembrar que o produtor tem que ter uma nota fiscal de compra desse produto e uma receita agronômica. O que é essa receita agronômica? Ela é a que fala tudo sobre o agrotóxico. Ele chega aqui e o agrônomo identificou que tem uma praga num cafezal. Aí ele vem aqui, compra um agrotóxico que o agrônomo vai receitar para aquela praga e o agrônomo vai informar para ele qual que é a dosagem que ele vai usar, e que esse agrotóxico foi registrado para ser usado naquela cultura, que isso é importante também. Não é todo agrotóxico que é registrado para todas as culturas. Isso aí é feito um estudo. Esse agrotóxico para usar no café, ou para ser usado no morango, ou para ser usado no milho, eu tenho que saber, o agrônomo vai ter que receitar para aquela determinada cultura. Dosagem correta. E o agrotóxico correto para aquela cultura e a dosagem. O que é essa dosagem? O agrônomo vai falar assim, ó, você vai trabalhar com pulverizador de 100 litros d'água, então você vai usar 100 ml desse produto para você acabar com esse inseto. E aí, aqui é importante a gente ver que tem uma divisão também de vários agrotóxicos. Eu tenho aqui inseticidas para matar os insetos, os herbicidas que acabam com a erva daninha, os nematicidas que pegam os nematóides da cafeicultura, os fungicidas, os que matam bactérias, que são os bactericidas. Então, todos esses agrotóxicos, ele sofreu um registro tanto do Ministério da Agricultura, quanto do Ministério da Saúde, quanto do IBAMA. Aí, quando ele foi autorizado, aí o agrônomo que estudou para isso vai recomendar o produto correto para aquela cultura na dosagem correta. E o produtor, ao sair desse estabelecimento, ele vai sair necessariamente com uma nota fiscal e com uma receita agronômica que vai identificar tudo isso que eu estou falando. Ó, você vai usar para o morango um Amistar, na dosagem tal, você vai usar equipamento de proteção individual, então a receita é a identidade de tudo que ele vai ter que fazer. Então isso tudo, essa legislação é muito completa, mas a gente tem que seguir sempre a legislação, que a gente está fazendo uma coisa boa para o meio ambiente e está evitando de ter penalidade para os produtores. Entendi. É uma coisa de muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. E o importante é o produtor saber que ele está adquirindo um produto e ele tem que usar o produto corretamente. Não adianta ele comprar um produto que ele acha que é um agrotóxico forte e querer colocar uma dosagem que é não recomendada, porque se eu faço uma análise, eu do IMA, eu faço análise de alguns produtos. Eu consigo ver pela análise se ele usou o agrotóxico correto e se ele usou a dosagem correta. Tem duas coisas que o laboratório me informa. Se aquele princípio ativo, que é determinado agrotóxico, ele poderia ser usado naquela cultura, que é uma resposta. E a outra resposta é se a dosagem que ele usou é permitido para aquele tanto de água que ele pôs. Aí, quando ele colhe aquele produto, ele colhe sem resíduo de agrotóxico. Mas se tiver na dosagem errada, ainda vai esse resíduo para... Se ele aplicar na dosagem errada,
se eu fizer uma análise, eu tenho que fazer a destruição da lavoura, se a lavoura, se for um produto que não é recomendado. Já teve caso de eu fazer aqui o seguinte: o produto é recomendado para soja. A pessoa pegou, usou no morango. No morango ele não podia usar. O que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que fazer uma multa para o produtor que não poderia usar isso, uma multa para quem vendeu, porque ele não podia vender, que o produtor não tinha soja, certo? E teve que eliminar essa lavoura. Então é muito sério isso. E se por um acaso, por um descuido, não tiver, não souber, né? E foi esse resíduo e houver assim o consumo humano, isso pode causar algum dano. Muito sério. O agrotóxico, por isso que a gente tem, ó, pra você ver, nós estamos dentro de uma loja aqui, tem diversos produtos aqui. O agrotóxico está separado. Então, no lugar, o agrotóxico é um produto, se usado correto, ele não faz mal nenhum. Mas ele usando incorreto, ele pode trazer prejuízo para quem está utilizando. Se ele não pode estar intoxicando através da pele, através do olfato, através do olho. E quem está consumindo um produto que não foi utilizado corretamente, tiver resíduo, ele pode ter até um câncer. Se for consumido em determinado tempo, então isso aí pode fazer mal para uma criança, para uma pessoa idosa. Então é muito complexo. Agora, o que eu não gosto de penalizar agrotóxico é o seguinte: a firma estudou 10 anos para registrar um produto. Fala que o produto tem que usar dessa determinada maneira. Se o produtor não usar corretamente, o pessoal xinga o agrotóxico. E às vezes o agrotóxico usado corretamente, ele é muito bom, porque ele não traz problema para a saúde, ele não traz problema para o meio ambiente, se ele for usado corretamente. Se ele for usado incorretamente, ele faz mal para todo o segmento. Se ele for descartado erroneamente, ele pode contaminar o solo, ele pode contaminar a água da matança dos peixes. Tem gente que usa fazer erroneamente descarte queimando embalagem, que é um crime, que isso aí estraga a camada de ozônio. Então, é uma coisa assim, o agrotóxico tem que necessariamente seguir a legislação em todos os segmentos. No pé da lei. Desde a hora que ele saiu do registro lá de Brasília, passando pela compra do agrotóxico aqui no estabelecimento, passando pela utilização desse agrotóxico pelo produtor, que ele tem que preocupar. Primeiramente, olha para você ver como que é complexo. O produtor, numa simples aquisição, ele tem que saber se o agrotóxico é recomendado para essa cultura, se ele está usando corretamente essa dosagem, e tem algumas coisas seguintes: ele usou corretamente essa dosagem, um intervalo e tal. Quando vai chegar perto da colheita, existe uma coisa muito importante na parte de agrotóxico que chama carência. O que é carência? É a última vez que eu pulverizei e a hora que eu colhi esse produto. Se eu não, cada agrotóxico tem uma carência. Então, na receita fala qual que é a carência. Então, se eu estiver usando, por exemplo, para um café, que eu estou pegando um fungo no café, e eu vou colher café, eu tenho que saber a última pulverização que eu fiz, qual que é a carência desse agrotóxico. Então ela vai me falar, ó, eu só posso colher esse café daqui 15 dias da última pulverização. Se for horticultura, as carências às vezes são menores. Tem produto que eu falo assim, ó, eu vou usar um Amistar para uma cultura de morango. Então ele vai falar para mim assim, ó, você vai ter que durar uma carência de 7 dias. Então o que eu vou ter que saber? Eu vou ter que saber que eu vou usar esse agrotóxico hoje e eu só vou poder coletar ele 7 dias depois. Tem que respeitar o tempo. O tempo. Se eu não respeitar esse tempo e eu fizer uma análise disso, se o produto for 7 dias e eu colher ele com 5 dias e fizer uma análise, ele dá que tem resíduo. Se ele tiver resíduo, o produtor tem que ser penalizado e o pior, isso está fazendo mal para quem está consumindo. Então você vê a complexidade. E aí o que eu volto a falar é o seguinte: é muito fácil xingar o agrotóxico, mas o agrotóxico tem que ser bem utilizado para fazer o bem que ele está se propondo a fazer. Se eu usar errado, ele vai ficar um produto que vai ser sempre muito mal aceito para a população.
E eu que não sou defensor de agrotóxico, assim, não tenho porquê isso, eu acho assim, eu como técnico falando, eu acho se o agrotóxico tiver o registro certo, a venda certa, a utilização certa, na dosagem certa, respeitando a carência, e os produtores estiverem usando equipamento de produção individual, que é importantíssimo para ele não se contaminar, eu acho que agrotóxico não faz mal nenhum. O problema de agrotóxico é se eu não conseguir coibir as coisas erradas nesse segmento da comercialização e da utilização dele no campo. Então a utilização de forma correta é o principal. É o principal. Ele tem que seguir todos os caminhos. Ele tem que comprar o agrotóxico no lugar correto, porque existe muita gente que vende agrotóxico clandestino. Pode ser produto que esteja contrabandeado. Eu tenho produto à base de mercúrio, que são produtos que dão câncer nas pessoas, que tem gente que traz contrabando de produto clandestino e vende em caminhonetinha aí. É igual vender droga. Mais barato. É igual vender droga. E produto não é só o mais barato que é o importante, é que esse agrotóxico não pode ser usado. Se eu fizer uma análise, ele vai dar que esse agrotóxico não pode ser usado. Então, e além disso, tem produtos roubados, tem produtos falsificados. Então, como que eu vou me livrar disso? Eu tenho que comprar de uma loja que seja registrada, as indústrias são registradas, são fiscalizadas e a gente continua fiscalizando. Numa loja dessa, eu entro 3 a 4 vezes no ano fazendo fiscalização e vou também fazer a fiscalização em alguns produtores. É uma fiscalização pequena, mas eu costumo falar, alguns produtores, infelizmente, eles são pegos para Cristo. Assim, se eu chegar aqui na cidade de Turvolândia e eu vou fazer 10 fiscalizações, aqui vai ter 2.000 produtores. Então não é o fato de todos os produtores não vão ser fiscalizados, mas alguns vão ser aleatoriamente fiscalizado, e se ele tiver errado, ele vai pagar pelo erro de todo mundo, mas vai ter que ser feita uma infração para esse produtor. Ô Walter, e essa infração gera multa? Gera multa. Então, essa multa é cara? Essa multa vai variar muito de qual que foi o erro que aconteceu. Então eu tenho, de toda essa cadeia que nós estamos explicando, eu tenho centenas de itens de multa. Então eu posso fazer uma multa de agrotóxico para a indústria, eu posso fazer para a revenda e eu posso fazer para o produtor. Então vamos supor, nós estamos falando dos produtores. Se o produtor, tudo isso que eu estou explicando para ele como sendo uma coisa boa, que ele tem que fazer por ser bom, se ele não fizer, ele pode ser penalizado. Então eu vou te dar um exemplo. Ele comprou aqui um agrotóxico e não está com a receita. Ele sofre uma penalidade. Aí eu cheguei lá e ele está usando sem equipamento de produção. É outra infração. Eu cheguei lá e ele está usando um agrotóxico. Então a legislação, ela é muito completa e ela é feita por capítulos, artigos, incisos. Cada erro desse que o produtor está fazendo, eu na minha fiscalização, eu vou lá, faço um auto de infração, que ainda não é a multa, eu notifico para ele qual que é o erro, e aí essa multa vai chegar e ele vai ter a chance de recorrer dessa infração. Então eu não dei ainda a multa para ele, eu dei uma infração. Isso vai gerar uma multa, e que são multas caras. Um exemplo, eu estava olhando aqui para te falar. Se eu pegar lá uma multa que a pessoa usou um agrotóxico que não é devido e tal, as multas são IUFENG, é uma unidade do estado de Minas. Uma UFENG gira hoje em torno de R$3,7. Então uma multa dessa em média é 1.000 UFENGs. 1.000 UFENGs dá quase R$4.000. É caro, então. Isso é uma multa pequena perto de outras multas. Se eu multar uma indústria, eu tenho multas até que vai a R$50.000. Então isso aí vai ser de acordo com o grau de penalidade que o produtor está fazendo. Então se eu olho lá que ele usou um produto irregular, ele tem uma infração. Isso vai para o preço. Se ele estiver usando sem equipamento de produção individual, é uma outra infração, um outro preço. Então cada item desse é uma infração e essa infração é um preço. Entendi. E esse preço vai desde R$1.000 até R$50.000. Vai depender
de qual infração que eu estou identificando ali. Então tem que ter um conhecimento e utilizar corretamente, seguir todos os passos corretamente. O produtor, ele precisa de pegar esse conhecimento dos técnicos que estão fazendo essa comercialização. Então, por exemplo, um produtor chega aqui, ao adquirir o produto, o que a gente espera? Que a revenda aqui, que tem um técnico aqui responsável, ele informa o produtor, ó, eu estou vendendo esse produto para você colocar no seu café, e você vai usar ele corretamente e vai pôr o equipamento de proteção individual, o técnico tem que informar para ele. O produtor não precisa de saber isso, ele não estudou para isso. Ele tem que ser orientado. Ele pode ser orientado pelo técnico da Emater, por um agrônomo pessoal. Então ele tem que ter essa instrução. Então eu costumo falar, a pessoa que for usar agrotóxico, ele tem que recorrer a um técnico, a uma pessoa que estudou para fazer isso. Pode ser um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, e essa pessoa vai explicar para ele o que ele vai fazer. Ele vai adquirir, vai pegar uma nota e uma receita e vai seguir aquilo que está ali. Se ele seguir essas determinações, usar correto, dentro do prazo de carência, ele vai estar fornecendo um produto no comércio sem resíduo de agrotóxico. Então ele sem risco. Sem risco, ele se beneficiou daquilo, ele acabou com uma praga, com uma doença que tinha lá e não trouxe risco. Agora, se ele fizer uma coisa errada, ele pode estar com resíduo desse agrotóxico e pode estar contaminando as crianças, os idosos, as pessoas. Se o contato com o agrotóxico pode dar câncer de pele, pode dar problema. Então, é uma coisa muito séria. Uma coisa de muita responsabilidade. De muita responsabilidade. Então, nós vamos mostrar aqui, dentro desse evento, nós temos aqui o local de agrotóxico. Então, vamos local ver se separado. Vamos ver se dá tempo para a gente entrar. Será que aqui é a grande assim? Aqui é onde que ficam os agrotóxicos. Tudo separadinho, né? Aqui, ó, olha para você ver, ó. Ele tá isso aqui faz tudo pardalização. Ele é dividido por classe, tá vendo? Herbicida, fungicida, tudo aqui. E os agrotóxicos solo tem que estar acima do líquido. Então tudo isso aqui faz parte. Tudo muito bem organizado. Ele tem que ter os estrados, ele não pode estar encostado na parede. Ele tem toda uma legislação que ele segue aqui, certo? Ele tem que ter uma coisa que eu gostaria que você mostrasse para ele, que é um chuveiro de emergência. Então, o que esse chuveiro de emergência é? É um chuveiro que, se eu me contaminar com agrotóxico aqui dentro, se eu chegar ali, sem eu precisar de abrir lá, só com o pé, eu consigo lavar o olho ali embaixo e consigo lavar o corpo ali. Então, isso aqui, toda loja de agrotóxicos tem que ter um chuveiro desse específico, que é para efeito de contaminação. Para quem estiver manuseando, ele tem que estar isento de problema. Isso que é importante. E é um chuveiro diferente. Esse chuveiro é um chuveiro que você compra específico. Ele é acionado aqui, ó. Esse aqui, ele abre aqui, ele pega no olho, ó. Aí, aqui, se você puxar aqui, ele sai água aqui. Então, isso aqui é para contaminação do usuário que estiver algum problema. Então, toda a hora que eu venho fazer a fiscalização aqui, eu venho ver se ele tem o chuveiro de emergência, que chama, para ver se alguém tiver algum problema aqui, ele tem que usar isso aqui com facilidade, porque não é você chegar aqui e abrir aqui, não. Você tem que chegar aqui, vamos supor que deu uma tontura ali, você chega aqui, aciona aqui, você aperta ali, você limpa o olho que pode estar contaminando, limpa o corpo e tal. Então toda loja tem que ter esse chuveiro de emergência. Isso já faz parte da legislação. Do registro, quando eu venho fazer o registro. Aí eu vejo as prateleiras, isso aqui tudo segue legislação, ó. Essas divisões aqui, ó, todas seguem as legislações, ó. Inseticida, herbicida e tal. E daí eu faço o quê? Toda vez que eu chego aqui para fiscalizar, eu olho
os agrotóxicos, se eles são registrados no Ministério da Agricultura, se eles são cadastrados em Minas Gerais, que ele pode ser registrado no Ministério da Agricultura e não ter cadastro. Eu tenho um produto que é só para sisal, ele é usado lá no norte de Minas, eu não posso usar ele aqui em Turvolândia. Então eu tenho que pegar o produto que é cadastrado e registrado no Ministério, cadastrado em Minas Gerais, aí eu olho a validade de todos os produtos e como eu sei que ele precisa de vender com nota e receita, eu chego, eu pego o estoque dele de tudo que ele comprou, de tudo que ele vendeu e vejo se saiu com nota, se saiu com receita. E depois uma coisa que eu quero que o produtor se oriente, diz para ele saber, que eu acho importante, é o seguinte. O produtor vai falar assim, mas eu já utilizei, como que ele vai saber que eu utilizei? O produtor tem que saber que eu, como fiscal do Estado de Minas Gerais, eu tenho acesso a todas as lojas de agrotóxicos, todos são registrados no INMA. Então eu tenho condição de chegar aqui na Coopervai, na Copama, nessas revendas, eu chego aqui, a primeira coisa que eu faço, eu peço controle de estoque. É tudo que ele comprou e tudo que ele vendeu. Então eu tenho a nota e a receita de todos os produtores que compraram agrotóxicos nas revendas. Então, se eu quiser fazer uma fiscalização casada, o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui na loja, pegar algumas receitas e notas e fazer uma fiscalização lá no campo. Quando eu chegar lá no campo, eu falo, você comprou tantos litros de agrotóxico lá na loja tal, e aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que usar correto e depois ele tem que fazer a tríplice lavagem que nós vamos explicar e tem que devolver essa embalagem. Então, mas como é que eu vou saber disso? Quando ele comprou aqui, eu vou chegar lá e falar assim, cadê a sua embalagem? Ele tem que fazer duas coisas, ou ele tem que me mostrar a embalagem ou mostrar um documento que ele entregou a embalagem. Isso faz parte da legislação. Isso é uma coisa que depois nós Então vamos... dá para acompanhar o tempo inteiro? De todas as lojas de Minas Gerais. Todas as lojas são cadastradas no Minas Gerais. E essa loja aqui, ela tem um controle semestral que eu faço. Eu tenho 4 fiscalizações que eu faço no ano e semestralmente ela me manda um relatório de tudo que ela comprou e de tudo que ela vendeu. Então eu tenho acesso, se eu quiser, a tudo. Se eu quiser saber assim, tem um produto para café aqui, quem que usou, é só eu chegar nas revendas aqui e pegar o controle de estoque. Eu sei todo mundo que comprou. Aí, se eu quiser, eu faço a fiscalização aleatória de alguns produtores daquele lá. Se eu achar que está tendo uma contaminação de algum produto que tem mais problema, eu posso chegar aqui e falar assim, para quem que você vendeu esse produto tal? Ele me dá a relação. E na outra loja. Aí eu pego e faço a fiscalização. Aí eu tenho que chegar lá na roça, eu tenho que ver a nota, a receita, se ele já utilizou e não tiver a embalagem, ele tem que me mostrar a devolução. Isso tudo que eu estou falando faz parte da legislação. E para devolver tem que ter a tríplice lavagem. Tem que ter a tríplice lavagem. Que agora nós estamos indo num outro local para mostrar como como que vai fazer isso, que é a utilização correta de como que ele vai fazer corretamente. Ok. Então nós vamos lá para a CASME agora, né? Vamos lá vamos ver se a gente consegue fazer uma demonstração para os produtores da maneira correta deles fazer para devolver essas embalagens. E depois a gente vai falar sobre a devolução que vai ocorrer aqui em Turvolândia no mês de agosto, né? Isso, muito prazer. Que é muito importante. O importante dessa coleta é o seguinte, toda a legislação fala que todo produtor que comprou agrotóxico, por lei, ele é obrigado a fazer a tríplice lavagem e devolver as embalagens vazias. E ele tem que falar assim, a revenda aqui fala para ele assim, devolver na central em Pouso Alegre. Então, mesmo se ele comprou 1 litro de agrotóxico, ele tem que devolver na central lá em Pouso Alegre. Então, o que nós estamos fazendo aqui, que nós vamos explicar melhor depois? Nós estamos fazendo aqui uma coleta itinerante que a prefeitura, junto com as empresas, vão ajudar as pessoas envolvidas, inclusive as escolas, a parte da prefeitura, da parte gerencial. Nós vamos fazer algumas coletas de determinados pontos e a prefeitura vai levar isso lá em Pouso Alegre. Qual que vai ser a vantagem para o produtor? Ele vai estar entregando um produto, pegando um recibo, sem ele ter que ter o custo de devolver lá em Pouso Alegre. E o caminhão da prefeitura vai levar lá em Pouso Alegre e todo mundo vai ficar correto nisso. E nós vamos fazer a reciclagem dessas embalagens, o que puder aproveitar, e lá no campo nós vamos falar de uma coisa importante.
de fazer a tríplice lavagem, e se não fizer isso, tem que ser incinerado os produtos. Então isso é importante para a gente tentar explicar lá. Nós viemos aqui numa propriedade rural, né, para poder explicar como que é a tríplice lavagem da embalagem do agrotóxico. Explica para nós como que é. O importante é o produtor saber que ele tem que comprar lá na revenda que a gente estava, com nota fiscal, receita, vir até na propriedade e seguir as recomendações dessa receita agronômica. Então nós estamos com um agrotóxico aqui, que é um Roundup, que é um herbicida. Então ele foi recomendado para ser usado numa lavoura. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou utilizar esse produto e se eu não utilizei ele na totalidade, eu uso o que eu precisar, guardo o restante no lugar correto. Quando ele está acabando, que nós vamos fazer a demonstração aqui, ó, o produto ele chegou a acabar aqui, começou a pingar aqui, certo? O que eu vou fazer? Pega para mim não. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar 1/4 de água nessa embalagem. Bom, 1/4 de água. Eu vou fechar essa embalagem, chacoalhar essa embalagem para misturar com o resto de resíduo. E o que eu vou fazer com essa água? Sempre só na hora da pulverização. Eu vou jogar essa embalagem dentro da água que eu estou usando no pulverizador. Aí eu vou fazer esse procedimento pela segunda vez. Eu vou colocar mais 1/4 de água aqui dentro da embalagem, certo? Vou fechar essa embalagem novamente, fechar essa embalagem, chacoalhar, certo? E fazer o que com essa água? Jogar dentro do pulverizador. Eu fiz isso 2 vezes. Agora eu vou fazer pela terceira vez. São 3 vezes? São 3 vezes, por isso que é tríplice lavagem. Eu vou fazer a terceira vez, vou fechar a embalagem novamente, vou chacoalhar essa embalagem e jogar dentro do pulverizador. Quando eu fiz isso pela terceira vez, essa embalagem está praticamente sem 99% dos resíduos aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a inutilização dessa embalagem, que é importante fazer. Para quê? Para falar que essa embalagem não vai ser usada. Então eu vou pegar e vou fazer o furo nessas embalagens. Por que eu faço esse furo nessa embalagem? Para falar que essa embalagem não pode ser mais utilizada. Não pode carregar mais nada nela. Não, então essa embalagem não pode ser utilizada. Então o que eu fiz? Eu lavei ela 3 vezes, acabou o resíduo, eu furei. E aí o importante é a gente saber que eu posso guardar essa embalagem dentro de um estabelecimento fechado e ficar até 1 ano com essa embalagem. Então o produtor não precisa de correr para devolver essa embalagem. Ele pode, no momento que ele estiver pulverizando, ele vai fazer essa tríplice lavagem, vai inutilizar essa embalagem e guardar ela condicionada num lugar seguro. Daí depois disso, eu vou pegar e levar ela para o lugar adequado. O lugar adequado para levar isso aqui na região é lá em Pouso Alegre, onde a gente tem uma central de recolhimento de embalagem de agrotóxicos vazia. É lá no Impev, no bairro do Algodão, lá em Pouso Alegre. O que a gente pode fazer também é, em algumas cidades, nós estamos fazendo uma coleta itinerante.
Então é uma junção da prefeitura municipal, da cidade, o IMA, da EMATER, de outros órgãos envolvidos, da educação, da prefeitura. Então nós vamos fazer uma coleta que a gente denomina de campo limpo, aonde a gente divide a cidade em pontos e vai fazer essa coleta com o objetivo é para que o produtor não precise devolver a embalagem lá em Pouso Alegre. Nós estamos a 100 km de Pouso Alegre. Se a pessoa usar 1 litro de Roundup, pela lei ele tem que devolver lá em Pouso Alegre, ele vai ter um custo. Então qual que é a vantagem da gente fazer essa coleta itinerante? A gente faz a coleta num determinado dia aqui em diversos pontos, agrupa isso num lugar e o caminhão da prefeitura vai levar isso lá em Pouso Alegre. O que vai ser feito com essas embalagens? Elas vão ser recicladas, as embalagens que foram limpas, e as embalagens que tiver algum resto, que não foram tripslavadas, eu vou ter que mandar para a incineração em lugares oficiais que tem filtros que não contaminam o meio ambiente. Então isso é importante. E o importante é a gente lembrar que tanto o produtor, quando ele vai devolver lá em Pouso Alegre, como ele for devolver no dia do Campo Limpo, ele tem que necessariamente pegar um comprovante que ele devolveu essa embalagem. Por que ele tem que pegar esse comprovante? Porque ele está susceptível a sofrer uma fiscalização e o fiscal perguntar para ele: o que você fez com a embalagem que você comprou? Ele tem que ou mostrar a embalagem tríplice lavada, perfurada, que ele vai devolver, que está dentro de um ano, ou ele tem que mostrar um recibo que ele entregou. Isso faz parte da legislação. Se isso não acontecer desse jeito, o produtor tem que ser infracionado. Então eu costumo falar que é importante a gente fazer esse procedimento, porque é bom para a natureza e porque é bom para o bolso do produtor. Porque o produtor que agir corretamente, ele está fazendo uma coisa boa para a natureza, boa para a saúde pública e boa para o bolso dele também, que se ele sofrer uma fiscalização, ele não vai ser penalizado em momento algum. E na entrega, ele tem que fornecer o CPF dele? Ele tem que se identificar. Por que é importante ele ter o CPF e se identificar? Porque quando eu vou fazer a fiscalização na revenda, eu tenho o nome de todo mundo que comprou agrotóxico. E eu tenho um segmento de fiscalização, que é a fiscalização no campo. Então eu faço a fiscalização das revendas e faço a fiscalização no campo. Quando eu vou chegar no campo, ele vai ter que mostrar um documento para mim, que o CPF número tal, que comprou esse agrotóxico, devolveu essa embalagem. Então é nesse dia que vai ser o dia do Campo Limpo, em todas as cidades que estão fazendo, o importante é o produtor entregar essas embalagens e pegar um comprovante que ele devolveu. Porque se ele devolver a embalagem e não comprovar, ele pode levar uma infração se caso o fiscal for lá. Então isso é importante, o produtor fazer a utilização correta, comprar correta, usar corretamente, o que eu falei lá na outra vez, usar os produtos que são recomendados para a cultura, na dosagem correta, respeitar o período de carência, que é importantíssimo, que é entre a última pulverização e a colheita, e devolver a embalagem vazia. Então, cada segmento desse que ele não é respeitado, o fiscal pode fazer uma infração para ele. Então o ideal é ele fazer todos esses procedimentos corretos para ele ficar livre de uma penalização. E aí todo mundo vai ficar beneficiado com esses procedimentos. É uma informação valiosa essa para qualquer agricultor, né? Muito bom. Tanto o agricultor maior quanto o agricultor menor, qualquer um. Ele usa o defensivo dele, ele usa o agrotóxico, mas ele tem que ter a responsabilidade da devolução, né? E o que eu costumo falar é o seguinte: essas coletas itinerantes eu acho muito bacana, porque geralmente ela beneficia muito o pequeno produtor. Porque o grande produtor que compra um volume maior, ele tem uma certa facilidade em devolver isso, em pôr um produto dentro de uma caminhonete e levar. O pequeno produtor, como que ele vai sair daqui para ir lá em Pouso Alegre para devolver 1 litro de Roundup? Então essa coleta itinerante, ela tem um gancho muito legal, onde a gente está fazendo uma coisa boa para o meio ambiente e boa principalmente para o pequeno produtor,
que ele vai conseguir seguir a legislação sem custo nenhum. E é uma ajuda que o sistema, junto com a prefeitura, está dando para os produtores, e é o momento dos produtores se preocupar em devolver e ficar certo com a legislação. Tá certo. Muito obrigado pela prosa, viu, Walter? Muito obrigado, eu fico muito satisfeito e queria falar, se qualquer coisa que precisar nesse assunto, nós estamos à disposição lá no IMA, lá em Pouso Alegre, na nossa regional lá, nós estamos à disposição para qualquer coisa e nós vamos tentar fazer palestra também, para a gente divulgar essas ideias dos produtores, para eles seguirem corretamente essas instruções. Um abraço a todos, muito obrigado. Sinta-se em casa enquanto trocamos um dedo de pró.